Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Eu me chamo Wellington, da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, diácono. E nessa manhã, nesse domingo, do dia 7/2, nós vamos estar estudando Deus começa a formar um povo. E o nosso texto bíblico de hoje é Gênesis capítulo 12 ao capítulo 15. E o nosso textual é Gênesis 15, versos 6. Então, como eu falei, Deus começa a formar um povo. Mas antes disso, irmãos, vamos estar elevando os nossos pensamentos a Deus, para que, por meio do teu Espírito, Ele fala ao meu coração, Ele fale ao seu coração. Por favor, irmãos, abaixe suas frontes. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, primeiramente pelo privilégio de estar diante da tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Senhor. Nós só temos motivo, Senhor, para te agradecer e que a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz e ela faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Nos edifica, Senhor, por meio da tua palavra. Que eu possa ser apenas um instrumento, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Esteja, Senhor, com os desafios da tua igreja espalhado pelos 4 quadrantes da terra, neste momento, nesse tempo, que nós possamos estar sempre te buscando em espírito e em verdade. Esteja, Senhor, com os nossos pastores. Esteja, Senhor, com toda a liderança. Esteja, Senhor, com cada irmãozinho, Senhor, que sempre entrega a sua vida, Senhor, ao teu serviço, à tua obra. Muito obrigado por tudo, Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Bom, no título da lição de hoje, diz assim: Abraão segue a chamada e recebe grandes promessas. Isso a gente vai estar lendo em Gênesis 12, de 1 a 8. Leiamos, irmãos. Gênesis 12, de 1 a 8. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, a Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e chegaram, e atravessou a Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós vimos no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Para a gente entender um pouquinho sobre os descendentes, até chegar aqui ao nosso personagem central do estudo de hoje, que é Abrão, em Gênesis 11, versos 26 a 32, vai falar aqui, até voltando um pouquinho, 24, viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor
e a Harã gerou a Ló. Então nós vimos aqui que Abraão tinha sua parentela, como Deus falou aqui. Abraão tinha o seu pai que vivia com ele. Até no versículo 31, tomou Tera, que era o pai de Abraão, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Harã, onde ficaram, e nos versos 32, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, e morreu em Harã. Então Deus determina, Deus convoca a Abrão para que ele saia da sua casa, da sua parentela, para uma terra em que eu te mostrarei. Então nós vimos aqui todos os descendentes ali, eu explicando um pouco da parentela. Isso não faz parte do estudo de hoje, mas voltando um pouquinho da lição anterior, Gênesis 11, para a gente estar entendendo um pouquinho sobre a parentela, sobre a casa do pai de Abrão. Então ele recebe uma missão missionária, para ir até Canaã. E Canaã tinha uma localização bem privilegiada, irmãos. Ela ficava ali entre as nações antigas do Egito e da Mesopotâmia. Então era muito importante a localização de Canaã, quando Deus determinou ali para ele, Abrão, para estar formando o seu povo, um povo escolhido, o povo de Israel. Mais à frente a gente vai estar falando isso. Então Deus tinha um propósito missionário. Então Canaã era bem localizada. Então Abraão saiu da sua terra. Aqui a gente viu até aqui em Ur dos caldeus. Depois de Ur ele chega até Harã, e a cidade de Ur dos caldeus era uma cidade idólatra. Eles adoravam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Estrela, as estrelas. Mas desde Tera, seu pai, já tinha saído daquela cidade, chegou em Harã, e o seu pai morreu ali em Harã com 205 anos. E nós lemos aqui também que Abrão tinha 75 anos. Então, quando o pai dele morre com 205, então Abraão tinha 135 anos quando o seu pai morreu. E essa missão aqui fala que ele tem 75 anos. Então, na missão, quando Deus convocou Abraão, como ele faz, sai da tua casa do teu pai, ou seja, teu pai estava vivo quando ele cumpre essa missão. E no versículo 2, ele: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Tem pessoas, irmãos, que vão à igreja esperando buscar bênçãos materiais. Mas essa bênção que Deus está falando aqui, te abençoar-te-ei e tu serás uma bênção, trata-se de bênção espiritual. Deus está preocupado aqui com o nosso espírito. Deus não está preocupado com a quantidade de bens que você tem. Isso não é importante para Deus. Você não vai comprar a sua salvação. A sua salvação é adquirida quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, para Deus não importa o quanto de bens materiais você tem, até porque tudo pertence a Ele. Tudo é de Deus. Foi Ele que criou tudo e todos. Então, tudo pertence a Ele. Não é o seu dinheiro que vai fazer qualquer diferença nessa salvação na vida espiritual. Então, tem pessoas que procuram as igrejas buscando bênçãos materiais. E Deus aqui está dizendo a Abrão que ele seria uma bênção. Tu serás uma bênção, no final do versículo 2. Mas é espiritual. Para que Abrão levasse o nome de Deus à terra. Na formação do seu povo, Israel tinha uma missão como missionário para estar levando o nome de Deus a toda a terra. Então isso era a bênção espiritual. E é por meio da minha vida, por meio da sua vida, o nosso testemunho, que pessoas serão impactadas pelo amor de Cristo, entregar a sua vida a Cristo. Você ou você pode ser uma bênção, como o Abrão foi aqui, na sua família,
no seu trabalho, na sociedade no modo geral, pelo seu comportamento, pelo seu pensamento, pelo seu testemunho, Deus vai estar se utilizando de você e você vai ser uma bênção. No verso 3 ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos aqui a preocupação de Deus, que não era somente aquele povo que estava se formando ali por meio de Abrão. Não, a preocupação de Deus é que todas as famílias da terra fossem abençoadas, que seja abençoado. Então essa é a preocupação. Por meio da descendência de Abrão, que lá na frente vai se chamar Abraão, o pai da fé. Então, é Abraão, Isaac, Jacó, que os seus 12 filhos são as 12 tribos, o que formaria ali o povo de Israel. Essa é a genealogia. Então, Abraão, um dos patriarcas, ele é o pai da fé, um personagem muito importante no plano de salvação de Deus, na palavra de Deus, como a gente leu até aqui. Até chegar os dias de Jesus. Jesus é a maior promessa. Como o povo de Israel não cumpriu a sua missão, Deus agora envia do descendente de Abraão, Deus envia agora a Jesus, o nosso autor e consumador. A maior promessa que Deus podia fazer, ele fez. Enviou o seu filho e ele foi pregado na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então é por meio de Cristo as pessoas têm um relacionamento pessoal com Deus. E a maior bênção que Deus pode dar para mim, dar para você, é a bênção da salvação, a bênção da vida eterna. Então no versículo 4, assim partiu Abrão. Ele imediatamente atende, obedece o chamado de Deus e com a sua esposa, com seu sobrinho Ló, todos os bens e servos para um futuro de promessa, de uma terra prometida. E ele fala aqui que Deus estaria ali com ele, ali trazendo bênção, e bênção não só para ele, mas para todos ali que tinham contato direto e indiretamente com Abraão. Então aqui, não permita, meu amigo, não permita, meu irmão, principalmente meu irmão, que o conforto e a segurança o façam perder o plano de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente vai criando zona de conforto, de segurança, e é tão difícil a gente estar saindo dessa zona de conforto, dessa zona de segurança que a gente vai construindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, para a gente estar aí cumprindo o propósito de Deus. Em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então é impossível, irmão, a gente tem que estar tendo fé. Fé em Jesus como Senhor e Salvador, o nosso Salvador. E por meio de Jesus, agora sim, eu consigo ter a minha salvação. Então devemos ter em Deus, assim como fez Abraão, crer sem duvidar, ouvir a voz de Deus e partir para uma terra, partir para um propósito, partir para uma missão que Deus nos vocacionou, que nos chamou para que eu e você a gente possa estar fazendo. Mas, irmãos, se fosse eu e você, o que nós faríamos? Faríamos igual a Abrão? A gente também estaria largando tudo em prol de cumprir o plano, um propósito muito maior que a minha vida, muito maior que a sua vida, de estar levando salvação a toda a terra, que você fosse um instrumento de Deus a todos. Então é muito importante, quando a gente se coloca à disposição de Deus, Ele vai estar nos instruindo, Ele vai estar nos capacitando. À medida em que eu me aproximo mais de Deus para cumprir o propósito de Deus, mas Ele vai estar te capacitando para essa obra que a cada dia é maior e maior e maior e maior são os objetivos. E Ele vai te dando uma primeira tarefa, a segunda, a próxima, e sucessivamente
nos colocando cada vez mais em comunhão verdadeira com Cristo, comunhão com Deus. Mas você, meu amigo, primeiro eu falei ao meu irmão, mas você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida para Cristo, não perca mais tempo. Você que está nos assistindo, você não sabe o dia do amanhã. Nós não sabemos sobre o dia do amanhã. Então é muito importante que tão logo você receba Jesus como Senhor e Salvador, que Ele vai fazer morada na sua vida. E aí você vai receber o Espírito Santo de Deus. Ele vai habitar em você, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo de Deus. Correndo mais um pouquinho, no versículo 7, e apareceu o Senhor a Abrão, e edificou ali um altar. E Abrão edifica um altar em More. E Abrão tinha dois objetivos principais quando ele edifica um altar. O primeiro é um objetivo concreto como gratidão, como adoração, para ele ter um momento de comunhão com Deus, por meio daquele altar ali. Ele reservava um tempo para estar elevando o seu pensamento a Deus. Mas também existia um outro propósito, um segundo propósito. Ele não sabia quais seriam os próximos passos que ele iria dar na busca desse projeto de Deus, dessa promessa que Deus fez para ele, de estar chamando ele para formar um novo povo, um povo missionário, um povo escolhido, como eu já falei há um tempinho atrás. Então ele precisava ouvir de Deus a orientação, as instruções. Ensina-me, ó Deus, a cumprir fielmente a sua missão. Qual seria o próximo passo? Então, dois objetivos principais quando ele edifica um altar ao Senhor. Um é buscar uma comunhão verdadeira com Deus, em oração, em adoração a nosso Deus. E em segundo, porque por meio da tua palavra, por meio dessa comunhão, da oração, Deus vai nos instruindo, assim como instruiu a Abrão. A mim e a você também, por meio da oração, dessa busca que nós temos com Deus. Por isso que é muito importante você estar participando dos cultos, que seja ele online ou presencial, ou da escola bíblica dominical também, ou do culto doméstico, porque por meio desses cultos é que nos ajuda a refletir sobre a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. E isso nos motiva à obediência. A obediência ao nosso Deus. Então isso é muito importante. Então nós vimos aqui, eu vou comentar um pouquinho até mais à frente, que a vida de Abraão não foi tão fácil. Ele teve alguns desafios principais. A primeira, a sua idade, ele tinha 75 anos, ele não era tão moço assim. A sua esposa era estéril. Ele saiu da sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra desconhecida, uma missão ainda desconhecida para ele. E ali ele vai enfrentar fome. Mais à frente a gente vai ver isso no capítulo mais adiante. E também a separação do teu sobrinho que saiu com ele lá, que nós vimos. Apesar dele ter saído da tua parentela, o seu sobrinho Ló o acompanhou. Em um determinado momento eles vão se separar e Abrão também vai ter um momento de guerra. Ele também vai enfrentar uma guerra ali com alguns povos daquela região. Então, nós vimos aqui que a vida de Abrão não foi tão fácil assim. Mesmo Deus prometendo a ele promessa, ele teve que trabalhar, ele teve que conquistar alguns objetivos, alguns desafios, alguns obstáculos que foram postos na sua frente. E ele foi vencendo o obstáculo a cada dia. A cada momento ele ia vencendo um desafio aqui, outro ali, e naquela pegada do propósito de cumprir o chamado de Deus. Como eu falei, o tópico da revista agora fala: fome leva Abrão ao Egito. Eu vou só estar lendo o verso 10, para a gente estar ganhando um tempinho. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra.
Então esse foi um desafio, como eu já comentei um pouquinho. A fé de Abrão foi logo testada por ocasião da fome que assolava a terra, mas ele mesmo diante dessa dificuldade não questionou a Deus e foi aprovado. Muitos de nós, eu, você, por meio de uma pequena dificuldade, nós logo desistimos de fazer um propósito de Deus. Mas a gente viu aqui a exemplo de Abrão, que usou com inteligência, mudou temporariamente de região para buscar alimento para o seu povo. Não perdeu a oportunidade. Ele foi instruído por Deus para temporariamente ir ali até o Egito, sair da tua terra e ir lá procurar o alimento. Nós vamos só parar por aqui nesse versículo 12. Não vou entrar muito nas questões aqui, quando ele entra lá no Egito. Sarai era uma mulher muito bonita e formosa, de boa aparência, e Abraão fica preocupado ali qual seria a situação do Egito em ver a sua esposa. Então ele pede para que ela fale que ela é sua irmã. Mas eu não vou entrar para a gente estar ganhando mais tempo. Então houve terra, houve fome, e ali foi um novo desafio, a fé de Abraão foi testada. E ali ele vai, diante dessa dificuldade, ele não desiste. E assim também eu não tenho que desistir, você também não tem que desistir, a exemplo de Abraão. E mais à frente um pouquinho, já no capítulo 13, de 1 a 8, a separação agora de Ló. Um novo desafio na promessa da terra prometida. No versículo 1 diz assim: subiu, pois, Abrão ao Egito, para o sul, ele, a sua mulher e todos que tinham com ele, e Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também a Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e gados e tendas. E não tinha capacidade da terra para poderem habitarem junto. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores, porque somos irmãos. Então aqui, irmãos, a gente já percebe, vamos continuar lendo aqui um pouquinho mais. Não está toda a terra diante de ti? Ia, pois, aparta-te de mim e escolhe-lhes à esquerda. Se escolheres à esquerda, irei para a direita. E se escolheres à direita, eu irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, no versículo 13, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, logo depois, que Ló se aparta dele: levanta agora os teus olhos e olha, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti, a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto de Hebrom, e edificou ali um altar. Novamente, Abrão edifica ali um altar. Então, de volta à terra prometida, depois do Egito, a fé de Abraão foi testada novamente agora com a separação do teu sobrinho, que o acompanhou ali. E Abraão achou melhor dividir a terra, porque os dois eram muito ricos. A terra ali já era pouca para tamanho a riqueza dos dois. E ele também demonstra uma atitude muito generosa. Ele chega para Ló e fala assim: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda.
ele deu a opção ao teu sobrinho de escolher. E Ló, ele escolhe, ele olha com seus olhos ali e vê as campinas do Jordão. Ele olhou assim, que coisa maravilhosa. E ele arma ali, então, isso era ali em Sodoma. Isso está no versículo 12. Só que ele não teve uma decisão muito sábia, muito inteligente, porque os homens ali de Sodoma, a Bíblia diz no versículo 13, eram pecadores contra o Senhor. Então, Ló já viu a dificuldade que Ló teria ali naquela região ali da Campina. E na Campina do Jordão, na região de Sodoma. E então, a escolha de Ló não foi muito sábia. Mas Deus reafirma a promessa a Abraão, seu próximo. No versículo 14, superado essa questão da separação, o Senhor se dirige a Abraão, porque toda a terra que vês, hei de te dar a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como pó da terra. Ou seja, ela seria muito grande, que não pudesse contar, porque ele também diz assim, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Nós não podemos contar o pó da terra. Então, a descendência de Abraão também, como ele está dando um exemplo aqui, não poderia ser contada. E ele demonstra mais uma vez, edifica um altar no verso 18. E isso é muito importante, como a gente já falou, tanto da gente estar buscando a comunhão com Deus, a adoração e oração, por meio da edificação desse altar, e também ali Deus estaria falando com ele os passos que ele iria executar. Tamanho a dependência e a obediência que Abraão tinha com Deus. Muito importante. No tópico 4 da revista, ele fala culto ao Deus Altíssimo. Isso está em Gênesis 14, versos 12 aos versos 23. A gente vai estar cortando alguns versos aqui para a gente estar ganhando tempo, mas antes disso, no verso 11, tomara, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Houve uma guerra de 4 reis contra 5. E os 4 reis, que eram reis da Mesopotâmia, venceram os 5 reis da região da planície do Jordão. E como nós lemos aqui, Ló escolheu a Campina de Jordão. Então também Ló, como a gente leu no versículo 11, que ele era de Sodoma, e Gomorra também, e todo o mantimento foi levado ali cativo com os reis da Mesopotâmia, os 4 reis que venceram os 5 da região da planície. Mas a gente vai estar lendo agora verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram. Então viu um que escapara e contou a Abrão. Um que estava naquela batalha ali conseguiu se escapar e procurar Abrão, e conta ali o que aconteceu. Em especial que o seu filho, seu sobrinho e toda a sua tenda, toda a sua família e bens e coisas foram levados por aqueles reis da planície do Jordão, da Mesopotâmia, os reis vencedores. Então veio o que esperava e contou a Abrão. E ouvindo, pois, a Abrão que seu irmão estava preso, irmão aqui, na verdade, é Ló, é o sobrinho, mas a Bíblia relata aqui como irmão. Armou seus criados, 318 homens, e perseguiu até Dan. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a Ló e os seus bens, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro. E no verso 18 tem uma figura, um personagem, melhor dizendo, muito importante também, Melquisedeque. A Bíblia relata que ele era rei de Salém e trouxe pão e vinho.
e era este sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E no verso 19, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu o dízimo de tudo. Então, Melquisedeque procura Abrão, ele era sacerdote de Deus, e o abençoa, que diz que bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Mais abaixo um pouquinho, no verso 21, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e os bens toma para ti. Mas Abrão toma uma atitude também que é digno de exemplo. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci a Abrão. Então, Abrão já tinha feito um juramento a Deus que tudo que ele restituía àquele rei de Sodoma, ele estaria devolvendo tudo. Então, com 318 homens, aqueles 5 reis que tinham perdido para os 4 da Mesopotâmia, Abrão, com 318 homens, restitui tudo a Ló e tudo ao rei de Sodoma. Porque ele também fez um juramento, como eu li, de restituir e que não ia ficar com coisa alguma. E assim Abrão foi abençoado por Melquisedeque. Mais à frente um pouquinho, irmãos, nós vamos estar vendo em Gênesis 15, de 1 a 6, o herdeiro, a justificação pela fé. Um novo tópico da nossa revista, Gênesis 15, de 1 a 6. Vamos ler, irmãos. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus, e conta as estrelas, e se as podeis contar, e disse: Assim será a sua descendência. No verso 6, e creu ele, Abraão, no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então aqui nós vemos a promessa do herdeiro, porque Deus disse que ele seria o pai de uma grande nação. Como ele seria pai de uma grande nação se Sarai, sua esposa, era estéril? Mas aqui Deus acalma a ansiedade de Abrão e leva para fora. Olha agora para o céu e conta as estrelas, se podes contar. Então disse Deus a Abrão, no verso 1, Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. E Deus também fala para mim, e Deus fala também para você. Ele é a nossa proteção, ele é o nosso escudo. A gente não pode esquecer disso. E Abrão demonstra uma ansiedade, que ainda não tinha filhos, como eu li. E veio a resposta de Deus, veio a resposta do céu. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. A fim de incentivar a sua fé, levou-lhe para fora e disse:
quantas estrelas se podes contar? Então, assim será a sua descendência. Em Gênesis 12, 7, relata que Abraão, no início, quando nós lemos aqui, ele tinha 75 anos quando aceitou a missão, de cumprir a missão. E até o nascimento de Isaac, Abraão tinha 100 anos. Nós podemos ler isso em Gênesis 21, 5. O nascimento de Isaac. Tinha aqui Abraão, 100 anos, quando lhes nasceu Isaac, seu filho. Então, ele tinha 100 anos. Então, quando ele cumpre a missão, ele tinha 75 anos. Então, levou 25 anos para o Isaac nascer. Só após 25 anos. Muitas vezes nós somos ansiosos por pedir algo para Deus e está demorando. A gente acha que a bênção não vai chegar. Abraão cumprindo o propósito ali designado por Deus, levou 25 anos para ter o seu herdeiro. E Deus fez Sarai, uma mulher estéril, a conceber a Isaac. Então você pode afirmar, embora que as circunstâncias parecem impossíveis, Deus pode fazer um milagre na minha vida, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Apesar de todas as circunstâncias, todos os desafios que a cada dia nos apresenta a mim, apresenta a você. Mas se a gente entregar a nossa vida com obediência ao nosso Deus, Ele vai estar nos protegendo assim como protegeu a Abraão. E basta tão somente a gente crer. E o texto áureo da lição de hoje. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Abraão creu, confiante que Deus cuidaria dele. E Deus imputou-lhe isto por justiça. Deus aceitou a sua fé. Viu em Abraão um coração íntegro, um coração puro, um coração sincero a cumprir o seu propósito, a cumprir a sua missão. Isso deve ser um motivo, a motivação da minha vida, a motivação da sua vida. Cumprir um propósito que é muito maior que a minha vida e muito maior que a sua vida. Concluindo, irmãos, se Deus te pedir para fazer algo que você julga muito difícil, qual será a sua atitude? Uma atitude de obediência ou uma atitude de questionamento? Como eu falei, nós vamos criando a nossa zona de conforto e nossos planos, nossos planejamentos. E como é difícil a gente estar abandonando essa zona de conforto, essa segurança que a gente foi criando ao longo da vida. Mas se Deus tem uma missão para você ela pode ser difícil. Para você ela pode ser impossível, mas para Deus não. Porque é Ele que me capacita. É Ele que te capacita a cumprir o seu plano, o seu projeto para a sua vida, para a minha vida. Nada é por acaso para Deus. É mandamento sobre mandamento. É ordem sobre ordem. Basta a mim apenas obedecer e crer, assim como Abraão, com um coração sincero, porque Deus conhece o nosso coração. Nós não conseguimos que Deus, por Ele conhecer o nosso coração, se você pensar que você pode esconder algo de Deus, você está completamente enganado, irmãos. Nós temos um exemplo da construção do nosso prédio de educação cristã na primeira igreja de Nova Iguaçu. Desde 2015, meus amigos, meus irmãos, a gente está na construção desse prédio. E se você olhar para ele hoje, em 2021, você vê como seria possível a construção. Mas só foi possível pela oferta, pela oração, pela dedicação de toda a igreja. Todo mundo contribuindo com amor. Então, dia a dia, a gente foi
vencendo as barreiras, assim como Abraão venceu também suas barreiras. Então, podemos estar certos do cuidado de Deus se obedecermos. A palavra-chave é obedecer, obediência ao nosso Pai, ao nosso Deus, e Ele vai estar cuidando de nós. Então, pela fé, as promessas de vida são cumpridas na minha vida, na sua vida, especialmente a promessa da vida eterna. Não perca tempo, meu amigo. Entregue a sua vida a Jesus e Ele fará toda a diferença na sua vida quando você tiver um real encontro com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, basta tão somente você crer e Deus vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como fez na minha vida e na vida de muitos. Irmãos, muito obrigado por você estar acompanhando o estudo dessa manhã da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Fica aqui um convite para você estar participando daqui a pouco também do nosso culto online com o nosso querido pastor Edgar. Nós vamos estar orando agora, levando novamente o nosso pensamento a esse Deus maravilhoso, como nós vimos aqui no decorrer da lição de hoje. Vamos estar orando, meu irmão. Senhor, nosso Deus, é um privilégio muito grande de estar participando da Tua obra, Senhor, aqui na terra, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito, me capacite, Senhor, a cada um que se coloca a sua vida, Senhor, a cumprir o seu projeto na sua vida. Senhor, nós só temos motivo para te agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus, descendente de Abraão, para possibilitar a mim, a todos aqueles que creem, Senhor, a salvação, a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mais uma vez que foi lida, que foi explanada, que estudamos esse personagem tão importante na Bíblia, Senhor, na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço pela vida do nosso pastor Edgar, Senhor. Eu te peço pela liderança de toda a Tua igreja. Eu te peço, Pai, por cada irmão também que participa conosco e em todas as igrejas, em todo lugar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até breve, meus irmãos, meus amigos. Fique conosco até o culto daqui a pouco. Muito obrigado.